Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao CR News desta terça-feira, 23 de dezembro. O ano está chegando ao fim e é hora de fazer um balanço do que foi realizado e principalmente de olhar para o futuro da nossa cidade. E para essa prestação de contas essencial à população, recebemos uma figura-chave da administração municipal, o vice-prefeito de Catanduva, Cláudio Romagnoli. Hoje queremos promover uma conversa transparente e detalhada, fazer um balanço das entregas de 2025 e, claro, descobrir quais são os projetos ambiciosos que a administração prepara para 2026. Fique conosco, é hora de ouvir diretamente do Executivo o que foi feito pela nossa cidade e ainda o que está por vir. Cláudio, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, estar aqui mais uma vez. E fazendo esse balanço, essa prestação de contas para a população, né? Sabemos que 2025 foi um ano de muito trabalho, tanto como vice-prefeito de Catanduva, também na gestão ali da SAEC, muito trabalho, muitos desafios, né? Então, como vice-prefeito, como que você avalia, por exemplo, em modos gerais, a gestão municipal em 2025, qual foi o maior desafio superado e a maior conquista alcançada este ano? Olá, Natália, quero cumprimentar todas as famílias catanduvenses, obrigado mais uma vez pelo seu espaço aqui, para a gente poder falar um pouquinho desse ano de 2025, né, que tá indo embora. Mas eu acho, Natália, que o maior desafio que a gestão pública, isso a nível, eu acredito que o Brasil todo, é a questão dos recursos, né, da diminuição dos recursos, dos cortes de recursos, feito pelo governo federal, pelo governo estadual, mas o municipal também há uma queda de recursos, mas a gente tem que se virar, né? Não dá para você cortar esses recursos, por exemplo, dos investimentos da água, do esgoto, investimentos na saúde, educação, enfim. Então eu acho que o maior desafio é poder continuar a administração com toda a eficiência que o padre consegue fazer, que, né, a gestão toda faz muito bem, administrando essa dificuldade dos recursos. Acho que o padre sempre preveu poder o mais breve possível, por exemplo, completar 95% da cidade em recap. Isso era o sonho dele desde o começo da gestão, e hoje, devido realmente, né, a essa trava dos recursos pelos governos, acabou não conseguindo, e aí cada economia, né, cada emenda, aquele pouco do recurso, ele vai lá e acaba investindo 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, quer dizer, para poder aquelas ruas que mais precisam, ruas que às vezes nunca foram recapeadas na história da cidade. Então são esses os maiores desafios, né? Vamos falar de onde eu estou mais próximo, que é a SAEC. Esse ano a gente previa aí 90 milhões de arrecadação, não vamos alcançar, vamos estar nessa casa de 88, e aí a gente também, então falta esses recursos e a gente tem que se virar, vamos dizer assim, administrar aquilo para que a gente possa realmente executar, né, o mínimo dos investimentos possível, para que nós não tenhamos aí falta de água, né, nós tenhamos um esgoto bem tratado, bem coletado, enfim. Então eu acredito que quando a gente fizer um apanhado de um modo geral, é uma gestão que faz com muito trabalho, né? A gente não tem aí nenhuma situação que não foi feita ou que criamos, né, um problema para nenhuma família da cidade por falta desse recurso, né? A gente faz o total esforço para entregar. Quando eu digo assim, porque a gente se vê uma cidade como São Paulo está vivendo hoje, né? Nessas semanas aí, tantas cidades da região, pela falta de água, tivemos aí esse ano
um ano de seca, mas acredito que a nossa região aqui nós não vivemos tanto problema e a nossa cidade nada de problema, né? Graças a grandes investimentos feitos anteriormente, fizemos esse ano, enfim, então eu acredito que grandes conquistas, né, pela prefeitura, nós entregamos aí esse ano completamente os 2 poços novos do Guarani, são conquista, somados os 2 nós estamos falando em 600 mil metros cúbicos de água, isso é praticamente, talvez esses 2 poços tocaria a cidade, então com tudo que se tem, então são muitas conquistas, as questões das drenagens, que são obras que a gente fica, né, sempre feliz de poder realizar, porque aquelas pessoas agradecendo e dizendo, pô, eu achei que nunca na minha vida eu ia ver isso resolvido, tal. Então são muitas e muitas pequenas obras, a gente entende que é assim, mas é pelo recurso que nós temos, mas são obras que o nosso prefeito nos autoriza a fazer para aquelas pessoas que realmente precisam. Ô Cláudio, você está sempre muito preparado, né, para os desafios, a gente vê aí, a gente sempre fala para o Cláudio que ele é um vice atuante, porque a gente vê em outros municípios, a população nem se lembra sequer o nome do vice-prefeito, que ele sempre fica, né, ali atrás mesmo, não é atuante, e a gente vê que você é totalmente o contrário, está sempre ali, sempre presente nas obras importantes do município, sempre ali ao lado do padre, né, e preparado para os desafios. Olha, Natália, eu sempre digo que, primeiro, a minha gratidão, né, pelo prefeito, Padre Oswaldo, pela pessoa, né, dele, porque é uma pessoa que tem essa vontade de fazer tudo compartilhado, de poder dar essa condição às pessoas que estão ao seu redor, delas poderem trabalharem, né, prestar esse bom serviço à cidade. E eu acho que acertei lá atrás, Natália, porque eu acho que quando fui convidado por outros candidatos, eu disse realmente assim, olha, não é isso que eu ainda quero. Porque se eu tivesse que estar na política ou fizesse parte dela, mas que eu não conseguisse fazer nada, não conseguisse trabalhar, não conseguisse prestar esse serviço que nós fazemos hoje, realmente eu acho que eu sairia, né? Eu acho que eu não participaria. E aí, quando aceitei, porque parece que Deus colocou o seguinte, olha, Ele vai deixar você fazer, sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar, e logo, né, após a gestão em andamento, eu me dediquei 100% à gestão, hoje eu amanheço, anoiteço, pensando, a gente tem aquela vontade de fazer para aquelas pessoas que precisam, fazer aquela obra de melhorando a vida das pessoas. Então hoje eu tenho muita gratidão de poder realmente me dedicar. Claro que larguei todas as minhas coisas, os meus negócios, minhas empresas, né? Em troco de a parte financeira, muitíssimo, né? O salário é muito pouco, mas o que me preenche é exatamente poder realizar, aprender, fazer parte de uma gestão que quer realmente fazer sempre o melhor para cada município da nossa cidade. Bom, falando um pouquinho da SAEC, vamos falar também das principais obras. A gente viu que esse ano tinha muita obra da SAEC em vários bairros, né? Em cada canto da cidade a gente via ali a obra da SAEC ali. Que foi, por exemplo, obras de infraestrutura hídrica e também de esgoto que a gente pode falar esse ano? Natália, eu também no começo eu disse que a gente precisaria de um gestor que tivesse a coragem de fazer aquilo que precisava ser feito, né? E aí tantas coisas, tantos desafios que o padre enfrentou, como por exemplo, pagar dívidas, né? São 150, um pouco mais se juntarmos a SAEC, mas vai ultrapassar o fechamento desse ano de mais de 150 milhões de dívidas pagas. Dívidas como o do servidor, eu falo que precisa ter coragem, porque quantas obras poderiam ter sido feitas com esse dinheiro? A gente entende isso, mas e todo mundo não vai pagar, né? Eu vou prometer, não vou pagar, vou dar um cheque para você, não vou pagar. Quer dizer, é assim que vinha vindo, né? E as obras são assim. Por exemplo, Natália, só para quem está
ouvindo, né? A gente foi agora, semana passada, no Agudo Romão. O bairro Agudo Romão, a gente, assim, pensando, é um bairro novo até, não é? São casas muito boas, é né, um espaço maravilhoso, e nós se deparamos lá, por exemplo, não temos drenagem, não temos obras de drenagem. O bairro inteiro foi feito sem drenagem de água, por exemplo. Então, quando você chega nesses bairros e fala, e aí? A gente vai deixar aquilo continuar entrando água na casa das pessoas, estourando calçada, estourando as ruas e tal. Então é isso que a cidade tem. Faltou um planejamento bem lá no início, exato, né? Vamos fazendo e depois a gente vê lá. Alguém teria que ter a coragem de fazer, de executar. A gente consegue fazer tudo? Claro que não. Mas a gente tem feito assim, com tantas economias, eu sempre falo isso, que é ter valores, né? Separar valores para investir nisso. E aí, então, nós temos muitas obras, por quê? Porque quando você tem alguns quarteirões, por exemplo, aqui, a gente vai pegar Higienópolis, São Francisco, que são bairros mais antigos, Natália, quando a gente abre, porque lá tem um vazamento de água, a gente entende aquelas redes daquele quarteirão, por exemplo, ela está totalmente podre já. São redes antigas. São redes antigas. Muitas vezes você depara com rede de amianto, que precisa ser trocado, mas mesmo as redes que a gente depara com rede de ferro, por exemplo, mas também estão podres. Muitas vezes você acaba trocando, remendando aquilo naquele local, só de você mexer com aquilo, ela já estoura em outro lugar. Então o que a gente faz ali? Faz o quarteirão inteiro. Então isso é custo, porque tudo, né, realmente tem um valor. Às vezes você precisa usar terceirizadas, quando a gente não consegue fazer tudo. Então são esses investimentos que a gente tem a coragem de fazer. A gente faz isso, vai investindo, vai se dedicando para poder fazer uma vez só, fazer bem feito. Tá? Então nós temos uma cidade assim, que precisa de investimento muito, muito. E é claro, para isso, hoje a gente tem uma agência reguladora, né, que regula até mesmo o quanto a gente pode cobrar de água, e ela nos traz uma normalidade, um cálculo, por exemplo, que nós tínhamos que ter hoje 40%, 50% a mais dos nossos custos de água. Claro que o prefeito nunca vai deixar fazer um aumento desse, pessoas não aguentam fazer isso para que a gente pudesse investir tudo que nós precisamos. Como, por exemplo, Natália, a minha vontade, eu gostaria muito de terminar a gestão entregando 100% do esgoto coletado nos bairros que ainda não tem, como o Jardim dos Coqueiros, Jardim Executivo, o Oriental. São investimentos grandes. E aí, como é que você faz isso? Você precisa ter um certo dinheiro, ou então você vai buscar um financiamento. Já deixaram para a SAEC uma dívida muito grande, Natália. Dívida feita em dólar, se você, munícipe, que ainda não sabe, mas, por exemplo, lá atrás fizeram uma dívida de 10 milhões de dólar, na verdade foram 9 milhões e 300 mil dólares feito num dólar a 1,8, e hoje nós pagamos essa conta, um dólar que varia aí de 5,5, né? Chegou a variar até a 6 e tal. Então você imagina o tamanho dessa conta. Nós temos uma dívida de mais 10 milhões de reais que foi utilizada para fazer os parques, né? E essa dívida está aí, nós pagamos ela anualmente e tal. E aí, vamos buscar mais um financiamento? Vamos onerar mais? A ideia seria pagar essas dívidas tudo e fazer pelas economias, né? E, portanto, sem que a gente precisasse realmente fazer um aumento da água, como até mesmo as agências reguladoras dizem, olha, você vai precisar, tem que fazer. Mas nós estamos... junto com o prefeito, é claro, assim, segurando muito. Esse ano, novamente, a água deve ter um aumento somente daquilo que é necessário, que é obrigatório, que é o IPCA. Nós deve ter 4,67% de aumento somente, obrigatório isso, mas precisaríamos, pelas contas de tudo, para aquilo que a gente precisa executar para os próximos anos, um aumento de 30%, 40%, 50%. Tal. A mesma coisa o lixo, né? Que hoje a gente triplicou os investimentos em lixo. Hoje nós temos talvez uma única das cidades que tem o Catanduva limpa, né? O Catanduva, nós temos o Cidade Limpa, que é aquele que era uma vez por ano. Hoje nós temos Catanduva Limpa, que é todos os dias, se você ligar, nós buscamos o lixo, buscamos o volumosa, buscamos o teu descarte na sua casa. Um investimento muito grande, 3 vezes, mas hoje nós pagamos
quase 19 milhões ano, Natália. E esse investimento é de economias também, que a gente vai investindo, né? O tão necessário para que a gente tenha essa água de qualidade, esse esgoto, e a sobra disso também vai para o lixo, cobrando uma taxa muito pequenininha, para o munícipe também entender. Hoje 1 quilo de lixo custa para a gente R$ 4,50. Quando nós vamos na sua casa e buscamos um saco de lixo, você imagine quanto ele pesou. Se ele pesou 5 quilos, 6 quilos, você imagina que para nós aquilo custou R$ 4,70, R$ 4,50, R$ 4,70 o quilo. E aí, muitas vezes, principalmente nos bairros mais social, por exemplo, paga-se R$ 35 ano da taxa de lixo. Então, se você pegar 35 anos, significa que daria mais ou menos aí 1 quilo de lixo a 4, se fosse 1 quilo por mês, já seria mais de R$ 35. Então, quantos quilos você gera na sua casa hoje, para você entender? Então, todo mundo paga muito abaixo essa coleta de lixo. É outro investimento que precisaria ter um aumento dessa coleta, dessa receita. Mas a gente vem, Natália, a gente sabe, principalmente, né, da grande maioria das pessoas que já tem muito tributo, muita taxa, que não aguenta. Então a gente vem segurando isso, e é claro, né, a gente sabe que mas precisa todo ano fazer tem um repasse, exato, né? Também o lixo, somente os 4,67, mas a gente está recebendo agora, inclusive nessa próxima semana, apesar de ser uma semana entre Natal e Novo, nós estamos recebendo o novo plano diretor de saneamento. Ele é completo. Esse plano demorou 1 ano e 7 meses para ficar pronto. Nós contratamos uma empresa muito sofisticada, da qual ela vai entregar agora essa semana todo o plano de saneamento, ou seja, aonde são os principais pontos de investimentos que nós vamos precisar fazer, porque assim, a cidade cresce, as principais artérias, né, de esgoto, de coleta de esgoto e também de água, será que vão suportar? Suporta para mais 1 ano, 2 anos, 3 anos? Precisa urgentemente fazer os investimentos? As elevatórias, quando que precisa de investimento? Então nós vamos receber tudo isso, e aí, é claro, nós vamos apresentar isso para o prefeito, apresentar isso para uma gestão, onde a gente vai entender o que nós vamos fazer, né? Vamos ter que buscar realmente um financiamento para isso, vamos ter que aumentar alguma coisa, vamos ter que buscar investimento aonde e tal. Então, acredito que a partir do ano que vem a gente tenha tudo isso na mão, e é claro que a gente tem planos, Natália, de fazer tantas coisas boas, que quando a gente fala em abrir a cidade, já investir na frente do empreendedor, pegar regiões onde a gente pudesse fazer grandes investimentos de água, levar esgoto, as drenagens, levar a infraestrutura para bairros que vão crescer posteriormente e tal. Mas é claro que para isso, né, precisa dos investimentos. Mas é claro que nós vamos buscar todas e quaisquer parcerias, buscar situações para apresentar para o prefeito, para que realmente assim não seja esse uma trava aí para o crescimento da cidade, até porque é um desafio nosso, do prefeito, e o prefeito, para termina a gestão dele, vai deixar uma cidade muito pronta para o crescimento, para o desenvolvimento, e isso nós estamos colaborando para também, principalmente essa infraestrutura tão principal, que é a água, esgoto e drenagem, nós também vamos apresentar. Cláudio, um dos desafios da gestão também é a inadimplência, né? Como que foi 2025? Olha, Natália, nós temos dado muita condição, né? Muita facilidade. Muita facilidade. Acho que nós vamos buscar, tem muita coisa boa ainda para vir, para esse ano, agora no início de 2026, mas, por exemplo, esse ano a gente tinha o Refis, então, pensando no Refis, a gente implantou o cartão de crédito, que assim, e nós tivemos, Natália, fechamento de 2025, nós devemos fechar com mais de R$600 mil recolhido no cartão, e a gente percebe que às vezes é parcelado no cartão, são aquelas contas que talvez iria para corte, então a gente vê aqui um grande benefício, porque talvez são dinheiro que as pessoas não tinham naquele momento, que pudesse ter a conta, e aí se pudesse ter o corte, aí se tem o corte, já tem taxa de religue, sim, enfim, talvez eu dê.
Então, quer dizer, então é uma coisa muito positiva esse parcelamento do cartão. Tem o pagamento do Pix, que às vezes a pessoa, né, não conseguia pagar com facilidade. O Refis trouxe os descontos, mas também, além de você ter os descontos, você foi lá, apresentou o cartão e parcelou mais em 10 vezes. Então, são muitas coisas positivas, como também nós chamamos todas as imobiliárias, Natália, e se comprometemos a dizer o seguinte: nós queremos receber daquela pessoa que é o responsável por aquela casa. Então, muitas vezes tinha aquela reclamação, eu aluguei, a pessoa ficou 6 meses, e aí essa pessoa fica na inadimplência com a gente, brigando com a gente, mas não é minha, tal. Então, a gente chamou outras imobiliárias, se colocamos à disposição, criamos um sistema sem papel, vamos dizer assim, elas conseguem nos encaminhar o processo, a gente consegue transferir as contas definitivamente de quem é o proprietário, quem está entrando, quem está saindo. Uma dica, inclusive, para você que estiver ouvindo a gente e tal. Você vai locar uma casa hoje, entregue aí o contrato para aquela pessoa e diz assim, vá na SAEC imediatamente, antes de você dar a chave para ele, peça para ela ir na SAEC, olha, eu estou chegando hoje nessa casa e a partir desse momento a conta de água, o custo daquela água é sua. Quando ele sair da casa, vá lá também e diga, olha, a partir desse momento não é mais. Ou seja, é nossa responsabilidade cobrar dessa pessoa. A gente muito mais fácil para ambos, muito, né? Para ambos. É essa ideia que a gente tenta diminuir a inadimplência, porque na verdade a gente vai cobrar da pessoa certa, quer dizer, não ficar discutindo com quem não é o proprietário, e aquela pessoa que paga corretamente, que às vezes é o dono da casa, ela tem aí, né, a parte dela está totalmente sem dívida e tal. Então acho que esse é um ponto muitíssimo importante e hoje a gente começa esse ano também ao protesto, né? A gente via que o protesto, a gente não quer fazer execuções, por exemplo, então tudo aquilo que a gente jogou em dívida ativa, publicou, a pessoa não pagou, muitas vezes quando ele recebe um papel, seu nome pode ir para cartório, vou te protestar ali, essa pessoa vem até nós de novo, Natália, porque às vezes há um ano atrás ela não podia, mas hoje ela pode. Então aquilo ficava lá e depois ia para execução. A gente, né, você percebe as pessoas mais próximas da gente, às vezes parentes, que a gente acontece isso, você fala, puxa vida, como foi bom. Então essa é uma modalidade também que nós começamos esse ano, pegar aquelas contas antigas que às vezes as pessoas não compareceu, não comparecem, então encaminhar isso para protesto e aí então elas nos procuram e a gente tira imediato, faz o parcelamento, faz o desconto, então isso tem dado muito certo. Acho que a inadimplência manteve, Natália, aquele percentual que sempre, né, é o esperado. Nós vem caindo a inadimplência da pandemia para cá, meio natural. Principalmente por causa das facilidades. E os valores, né, que eu acho que a gente a gente também trata muito o corpo a corpo, como a gente fala, Natália, que é assim, você teve um estouro na sua casa, está com um problema, quer dizer, a gente não quer receber aquilo que vazou, que teve um problema, desde que você prove, desde que você apresente lá o seu recurso, mostrou que o encanador foi na sua casa, tirou as fotos e tal, a gente vai trazer isso para uma realidade que é a tua média e tal, e poder receber aquilo que é real, você consertou, e aí as taxas dos mínimos, né, que são as tarifas social, que também a gente aumentou muito esse ano, tá prático, a gente já falou disso aqui, né, Natália, que é praticamente automático aí, quando você economiza bastante, ela entra na tarifa social, quando você tiver um estouro, alguma coisa, não quer dizer que você perdeu, o próximo mês já volta e tal. Então são muitos empenhos, Natália, todo ele pensando assim, gente é uma gestão pública, como você pensa que o seu prefeito precisa ser, como você pensa que a SAEC precisa ser, a tua ideia vale, então se você mandar, é isso que a gente quer fazer, quer atender como se fôssemos você, entendeu? Porque eu acho que é isso, né, que amanhã eu não estarei mais aqui, estarei como um munícipe, e aí esperamos que seja assim, que seja uma gestão pra desse todos, formato. Né? Falando também em refis, lembrando que até o dia 30. Exatamente, pessoal, provavelmente não terá, né? A gente fala provavelmente porque é claro que talvez seja uma questão da Câmara, né? É a parte do Legislativo que vota essa lei, mas eu falo assim, não terá prorrogação, portanto você tem mais aí uma semaninha, alguns dias aí,
para que você ainda corra, dá tempo. Se você está viajando, vai acontecer alguma coisa, precisa, protocole o seu pedido, porque o protocolo garante que você faça o desconto para o próximo ano. Se você não entrar até o dia 30, aí não tem jeito, ele não retroage, e se não prorrogar, realmente você perdeu um bom desconto. E na SAEC tem que ir lá um atendimento presencial? Você pode, através do 0800, né, pegar todos os valores e tal, mas para o refis, né, como ele é pessoal, né, por exemplo, ninguém pode fazer o refis. O inquilino não pode fazer o refis em nome do proprietário. O proprietário não pode fazer o refis em nome do inquilino, né? Então, por isso que essa parte é uma parte que precisa ir lá, porque você imagina você ser surpresa que o inquilino entregou a sua casa e deixou lá uma dívida parcelada por anos, né? Então, é uma coisa muito importante que a gente possa fazer para aquela pessoa que realmente é o proprietário, é o inquilino, para que ele pague, né? Esclarecer todas as dúvidas. Exatamente. Também, né? Bom, o abastecimento e a qualidade da água foram mantidos em níveis satisfatórios para a população. Então, Natália, assim, eu acho que nós tivemos... fomos até visitar cidades e que teve muito problema esse ano, né? De muito baixa qualidade da água e teve falta de água. Nós passamos muito ileso a isso. Olha, só para fazer um comentário, tem cidade que a gente vai e a água parece um sabão. Você toma banho, lava a cabeça e você não sabe quando que tá. Quando que sai. Meu Deus, fala, mas o que acontece com esse tipo de água? E a gente fala assim, nossa, Catanduva não tem isso, né? Graças a Deus. Você sabe que, assim, nós somos abençoados mesmo, porque, primeiro que assim, nós temos 100% da água de aquífero, né? São poços, né, que não temos tratamento de água. Muito próximo nós aqui, nós visitamos uma cidade, Araraquara, por exemplo, onde se faz o tratamento da água. Eu posso te confessar, Natália, que eu nunca tinha visto, né? Quando a gente vai lá, a gente vê a água chegar de uma represa, e quando chove aquilo vem barro, vem tudo, e tudo bem que ela é tratada, né? Só entrega para a população pronta para beber. Mas quando você vê aquela água, você fala assim, aquela lá está indo já para a pessoa consumir, você olha, né, a cor, ou então, né, aquela característica daquela água, e aí você vem para cá e vê, por exemplo, uma água que a gente acabou de entregar um poço aí de 800 metros de profundidade, e essa qualidade. Então nós somos abençoados, aproveite, por isso que a gente fala, economize essa água, porque você tem hoje uma das águas mais baratas do Brasil, e você tem uma água de mais qualidade, e nós passamos, graças a Deus, ileso, uma equipe muito dedicada, uma equipe fantástica, que realmente não deixa que às vezes você tem os probleminhas, às vezes de uma baixa de pressão, mas comunicou, a gente vai lá, verifica o que resolve. Nós temos ainda problemas de investimento, Natália, que é a setorização, né? Quando a gente tem um estouro de uma rede no centro da cidade, a gente vai lá e fecha o reservatório da Santo Antônio. Então a gente entra lá naquela região, eu fecho, eu tenho, deixo de caminhar água para Vila Amêndola, para Santo Antônio, para Vila Rodrigues, para Juca Pedro, para Vila Celso, para o centro da cidade, olha só. Então isso tudo são investimentos, por exemplo, um investimento só que a gente já diminuiria pela metade isso, seria 22 milhões hoje, que é uma setorização. Eu pego o reservatório e encaminho separadamente para Vila Amêndola um encanamento, para Vila Rodrigues outro encanamento, entendeu? Então eu consigo fazer isso, mas isso precisa de valores, de dinheiro e tal. Mas então são esses detalhes hoje que ainda a gente fica triste também, quanto um comerciante, um profissional que está trabalhando às vezes e que às vezes a caixa dele é muito pequena, né? Porque quem tem uma caixa boa, Natália, não sente esse problema, ou seja, eu tenho uma caixa de 2.000 litros de água na minha casa. Quantas horas eu fico por dia sem? Não mais que sempre 2, 3 horas com um poço desligado. Por mais que a gente precisa de mais, a gente fecha só aquele período, abre, no outro dia a gente retorna novamente, porque senão a gente ficaria 5, 6, 7 horas sem água e tal. Então às vezes a pessoa fala, olha, tinha um vazamento lá na rua Alagoas, por exemplo, vocês fizeram, e por que já não fizeram da outra? Que às vezes era um pouco mais para frente, que era um vazamento pequeno. Exatamente. Pessoal, não é porque esqueceu ou não quis fazer, a gente programa. Porque se a gente acabar um vazamento,
ir para o outro. E vamos mantendo isso tudo fechado, ó, dá uma olhada, a gente está mantendo o reservatório fechado. E aí, como é que fica, né? Há muito tempo então, sem água. Programa. Então, às vezes é melhor perder um pouquinho, a gente sabe disso, que né, a gente não quer, mas é perder um pouquinho lá vazando, esses pequenos vazamentos, mas a gente mantém o reservatório ligado, né, para que mantenha suas caixas cheias, seus comércios, né, quem precisa e tal. Então são desafios ainda, a gente entende isso, a gente vive a pele da pessoa que está trabalhando, mas a gente se esforça muito. Hoje a gente busca aí peças, né, material, para que a gente brinca assim, ó, possa trocar o pneu com o carro andando, né? Essa é a nossa vontade. Você consegue? Então, entendeu? É isso, a gente tenta trocar o pneu com o carro andando para que a gente não tenha que fechar o reservatório e aí você fica aí por algumas horas sem água. E a gente sabe que quando a gente fecha, eu fiquei 2 horas com o reservatório fechado. Quando a gente abre isso, não é que nem você abrir a tua caixa, a água já chegou. Não, né? Ela começa a voltar e aí ela demora um pouco para encher todo o encanamento de todos aqueles bairros. Tal. Então a gente sabe disso, tem esses investimentos, tem esses projetos todos prontos e é claro, na primeira oportunidade, isso a gente queria já ter feito isso, mas é isso, a gente vai economizando, investindo no que é mais prioridade, mas você pode ter certeza que o ano que vem nós devemos apresentar um projeto aí para o prefeito, um projeto audacioso, um projeto que talvez tenhamos condições de investir milhões e milhões aí para resolver esses problemas de uma vez. Mas a gente acompanhou também que vários poços foram perfurados em várias regiões, né, para estar atendendo aí uma grande demanda da população. Sim, hoje a gente sempre brinca com o prefeito, ó, fique tranquilo, porque sua cidade vai ser abastecida por mais 1, 2, 3 anos com tranquilidade. Mas é claro que os engenheiros não ficam, né, eles não sossegam, não param. Nós temos agora na primeira semana de janeiro, inicia a construção de um novo poço ali no Jardim dos Coqueiros. Ali, quando você está indo para o quilômetro 7, do lado direito, nós temos um poço ali, mas é um poço pequeno, é o único poço que abastece o Jardim dos Coqueiros, então é uma grande preocupação. Portanto, a gente já tem uma área do lado esquerdo ali, do Jardim dos Coqueiros 2, onde a gente está começando as obras já e vamos fazer um bom poço ali, também tirando todo o problema. Enfim, acho que 2026, Natália, a gente tem a programação de mais um poço profundo, que é um investimento de 10, 12 milhões, e no mínimo aí mais 3 poços do Bauru, que são poços menores, mas assim, é muito gostoso dizer que assim, que a gente vai fazer isso por um apoio, né? Uma questão assim de cada vez mais buscar a tranquilidade da entrega da água. Não é aquele desespero que quando nós chegamos na gestão a gente já fez, precisa correr, pelo amor de Deus, no desespero, porque se a seca continuar e não tiver esse poço, nós poderemos ter falta d'água, ter racionamento. Então, quando a gente está fazendo com muita tranquilidade, é claro, salve alguma situação que já aconteceu esse ano, de ter uma queima de 3 bombas grandes de poços profundos, e aí a gente tem um desespero, porque você para 3 poços, e quando você fala em 3 poços, você fala quase que metade do abastecimento da cidade. Mas foi muito rápido, por mais que são hoje uma bomba dessa, ela vai no mínimo 24 horas interruptíveis para poder interruptas, né, para poder trocá-las, mas você vê, são equipes treinadas, tal, que fazem isso com muita rapidez. Então, às vezes a pessoa não tem noção, né, porque assim, a gente vê muito uma coisa caseira, mas quando a gente fala num poço profundo hoje, é 24 horas interrupto para poder trocar uma bomba dessa, tal. Então, são esses detalhes que a gente, mesmo com poucos recursos, a gente vai fazendo aí um máximo para poder deixar a nossa cidade com essa tranquilidade no abastecimento. Bom, em 2025 a gente também acompanhou aí o trabalho da SEC em relação àqueles problemas históricos de alagamento na cidade. Então, em diversos bairros, a SEC tem trabalhado para melhorar, para resolver essa situação, como é o caso de Higienópolis também, na Rua São Paulo, e dentre outros bairros que também sofrem com o alagamento. Exatamente, Natália. Hoje nós estamos fechando 2025 com muitos pontos, né, feito, né, e aí a gente já inicia o planejamento de 2026, já preparando 5 milhões de investimento para 2026, para dar continuidade nessas obras de alagamento. Nós também temos um pedido que inclusive, acho que você já percebeu,
para continuidade dessas águas aqui da São Paulo, que é um investimento da Rumo de mais 6 milhões de reais. A Rumo vai continuar ali as obras da Santa Catarina para cima, da Municipal, 14, então só que ela não vai trazer aqui para São Paulo, ela atravessa a Rua 7, desce a 12 de outubro e vai levar isso até o Rio São Domingos, também faz parte desses 400 milhões de investimento da Rumo. E os nossos 5 milhões, a gente aperta tanto e faz tantos locais, né? A gente não tem esses locais ainda, mas logo mais aí no mês de janeiro a gente pode dizer os locais que a gente vai fazer. E de novo, são locais que nós visitamos esse ano, que a gente viu. Recentemente ali perto da SAEC também, né? Já estamos terminando aquela obra ali, a gente com essas pequenas chuvas a gente já viu, né, que na verdade a gente realizou aquilo que a gente imaginou, que é realmente assim, não tem mais o alagamento ali, não tem a parada de água. Fomos ali muito agradecidos pelo supermercado, o cara veio ali, se tornou um grande parceiro para entender, né, quantas coisas boas que a gente fez naquele local. Então são locais como esse, nós ainda não terminamos, né, a de 2025, a semana que vem nós começamos a Rua Ipiranga. O pessoal do Flamengo que falou assim, ó, prometeu e não cumpriu. Não, gente, semana que vem nós estaremos aí, por mais que só se as chuvas apertarem muito, mas senão a gente está lá na Rua Ipiranga, desde sumiu o nome da avenida ali, mas são 4 quarteirões de investimento grande. E aí até essa semana um senhor me mandou uma mensagem assim, você já viu que essas águas, o que ela faz? Olha, a gente já viu. Por isso que nós estamos começando ali, para 2026 temos outra rua no Parque Flamengo também, e são obras de desafio, Natália. A gente convida a população para passar quando nós estamos fazendo isso, a vocês, imprensa, porque são obras que vai precisar de muita cautela, mas assim, muita dedicação e a profissionalização, né, desse pessoal que vai fazer, porque são obras difíceis, são obras que já foram tentadas pela prefeitura e eles vão deixar para uma outra ocasião devido à dificuldade, nós vamos enfrentar. Então são esses investimentos que eu acho que nos deixa sempre feliz de poder fazer. A gente queria fazer muito mais, mas são obras que realmente trazem um pouco de conforto aí à população. Bom, para 2026 tem assim alguma grande obra? Você estava falando aí de grandes realizações já para 2026. Dá para dar um spoiler do que o pessoal já pode? Eu vou garantir para você uma coisa assim, ó. Como você abre sempre esses espaços aqui, lá para fevereiro, vamos dizer assim, você pode me chamar que eu falarei aqui coisas boas, coisas novas, grandes projetos que nós vamos fazer em 2026, porque até a gente recebe o plano diretor, como eu te disse, é em cima dele que a gente vai programar bastante coisa. Então talvez a gente precisa, né, grandes parcerias, e aí eu prometo trazer aqui no CR News, porque você sempre abriu esse espaço. Mas estamos trabalhando demais para poder apresentar coisas boas aí, mas vamos deixar isso para final de janeiro, começo de fevereiro. O Cláudio veio para apresentar, né, fazer um balanço de tudo que aconteceu em 2025, já falando aí dos projetos de 2026, mas para finalizar o ano, deixa aquela mensagem para o pessoal que está te assistindo, para o cidadão catanduvense, né, aquela mensagem já de final de ano, de boas festas. Isso aí, Natália, agradecer a você, desejar então a vocês aqui, né, a toda a família catanduvense, um santo e abençoado Natal a todos vocês. E aproveitar, Natália, né, que nesse mês próximo ao Natal, né, essa magia do Natal, nós acabamos se emocionando, se tornando pessoas mais calmas, né? A gente aproveita para que a gente levasse isso. Eu sempre digo assim, que a gente não deixe escapar essa semana, esse mês do Natal, para se tornar uma pessoa melhor, para se tornar pai melhor, irmão melhor, família melhor. Isso é muito importante, gente, isso é possível. Então, é o que eu desejo, né, da minha família a todos os catanduvenses, e dizer a vocês que a gente pode não conseguir fazer tudo que às vezes um munícipe, que você aí que está assistindo quer, mas pode ter certeza que nós acordamos e deitamos pensando em fazer o nosso melhor.